Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de matemática de hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021, será continuação da unidade 1 de Sistema de Numeração Decimal. Isso mesmo, nós vamos continuar os conteúdos que nós vimos na semana passada da unidade 1, Sistema de Numeração Decimal, tá certo? Porém, hoje não tem atividade para ser realizada no livro. Hoje a gente vai explicar os conteúdos para que vocês possam compreender para quando tiver uma atividade, vocês resolverem. Tá certo? Então prestem bastante atenção, peguem o livro de vocês e já vai abrindo na unidade 1, beleza? E o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos continuar na unidade 1, Sistema de Numeração Decimal, e os temas serão, primeiro, classes e ordens, fazendo arredondamentos e comparando números até 999.999, que vão das páginas do livro 18 a 25, ok? Então, bora lá? Abram o livro didático na página 18, onde o tema é classes e ordens. E vamos fazer a leitura comigo, eu vou lendo e vocês vão acompanhando aí no livro de vocês, para que a gente possa compreender, tá bom? No sistema de numeração decimal, utilizamos agrupamentos de 10 para realizar contagens. Assim, prestem bem atenção, 10 unidades correspondem a uma dezena. Então, uma dezena, o nome já diz, são 10 unidades. Uma dezena é 10, tá? E 10 dezenas correspondem a uma centena ou 100 unidades. Olha, se uma dezena é 10, 10 dezenas, que é a mesma coisa que 10 vezes 10, será uma centena, que é 100 unidades, tá? E 10 centenas correspondem a uma unidade de milhar ou 1000 unidades. Ora, se uma centena é 100, 10 centena é 10 vezes 100, que vai dar uma unidade de milhar, que é 1000 unidades. E 10 unidades de milhar corresponde a uma dezena de milhar ou 10.000 unidades de milhar. Então, se uma unidade de milhar não é 1000, 10 unidades de milhar é 10 vezes 1000, que será uma dezena de milhar, 10.000. 10.000 unidades de milhar. E para finalizar, 10 dezenas de milhar corresponde a uma centena de milhar, ou 100.000 unidades. Ou seja, se uma dezena de milhar é 10.000, 10 vezes 10.000, 10 dezenas de milhar, é 10 vezes 10.000, né? Que vai dar uma centena de milhar, que são 100.000, ou 100.000 unidades. Tá certo, gente? Por isso que o nosso sistema se chama Sistema de Numeração Decimal, que sempre eu vou multiplicando por 10. Beleza. No nosso sistema de numeração é também posicional. Essa posição é chamada de ordem. E as ordens são consideradas da direita para a esquerda. Pronto. O sistema é posicional porque a cada posição, a cada ordem, um número muda de valor estando em ordem diferente. Nós acabamos de ver. 1 na dezena é 10, 1 na centena é 100, 1 na unidade de milhar é 1000 e assim por diante. Não é isso? Então, esse número ele vai mudando de valor posicionalmente. E as posições no sistema de numeração decimal nosso são as ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que ele diz que é da esquerda para a direita, ou seja, de trás para frente. Quem conhece o quadro QVL sabe disso. Por exemplo, o número 829.619 tem 6 ordens. Veja, olha, está aqui o número. E eu vou explicar ordem por ordem deste número de trás para frente. Em vez de eu explicar do 8 para o 9, eu vou explicar do 9 para o 8, voltando. Porque a primeira ordem é a ordem do 9, que é a ordem, primeira ordem é a ordem das unidades. O 9 vale 9 unidades. Quem tiver na unidade, vale ele mesmo, tá? O que é que muda a partir da segunda ordem? A segunda ordem
É a ordem das dezenas, que vale 1. Aqui no caso tem o número 1, né? Que é uma dezena. Uma dezena é 10 unidades. É isso? Na terceira ordem, qual é o número que está na terceira ordem? Que é a ordem das centenas. É o número 6. 1 na centena é 100. 6 são 6 centenas, que é a mesma coisa que 600 unidades. Na quarta ordem, nós temos o número 9. A quarta ordem é a ordem das unidades de milhar. 1 na unidade de milhar é 1000. 9 será 9 unidades de milhar, que é 9.000 unidades. Na quinta ordem, eu tenho o número 2. A quinta ordem se chama ordem das dezenas de milhar. 1 na quinta ordem vale 10.000. Como eu tenho um 2, vai valer 2 dezenas de milhar, que é a mesma coisa que 20.000 unidades. E na sexta ordem, nós temos o número 8. A sexta ordem é a ordem das centenas de milhar. 1 na centena de milhar vale 100.000. Eu tenho o 8, vai valer 8 centenas de milhar, que é a mesma coisa que 800.000 unidades. Cada grupo de 3 ordens, começando da direita, forma uma classe. Olha só. Gente, cada grupo, a cada 3 números, é uma classe. Mas quer dizer, professor, que só tem essas classes aí? Olha, eu tenho aqui a primeira classe, tá vendo? É o 619. E a segunda classe é o 829. Não. Os números não são infinitos? Então as ordens e classes também são infinitas. Tá bom? A gente vai já explicar melhor essas classes aí. Pronto, aqui mesmo na mesma página, página 18. No quadro temos, neste quadro aqui fica mais fácil de compreender. Aqui é o quadro QVL chamado, certo? Quadro de valores e lugar, posição, vai mostrar a posição dos números, valores e os lugares deles, né? Então olha só, aqui eu tenho a primeira classe, tá vendo? São as 3 primeiras ordens, primeira, segunda e terceira. Isso aqui é a primeira classe, é a classe das unidades simples. Aí eu tenho a primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena, a terceira ordem é a centena. Eu poderia dizer unidade simples, dezena simples, centena simples. Mas, como é na simples, eu não preciso nem falar. Depois eu tenho a segunda classe, que é a classe dos milhares. Nessa classe dos milhares, eu tenho a quarta ordem e a quinta ordem. A quarta ordem é a unidade de milhar, a quinta ordem é dezena de milhar e a sexta ordem é centena de milhar. Certo? Então, olha só, gente. E aí eu tenho outras classes? Tenho, sim. A terceira classe é a classe dos milhões, a quarta é a dos bilhões e assim por diante. Tá bom, gente? Como os números são infinitos, as ordens e classes também serão infinitas. Só lembre que a cada 3 números, contando de trás para frente, a cada 3 ordens, é uma classe, tá? Então aqui eu tenho representado o número 829.619. Tá certo? Olha só. A divisão em classes facilita a leitura e a escrita do número por extenso. Essa divisão em classe ele vai facilitar a leitura e a escrita desse número. Por exemplo, preste atenção aqui. Eu tenho aqui, olha, a primeira classe de trás, a primeira que no caso será a segunda classe é que eu leio primeiro, né? 829.000, ó, 829 eu leio normal, como que ele tivesse na primeira classe. 829. Como ela está na segunda classe, eu vou acrescentar a palavra mil de milhares. Se fosse na terceira classe, eu ia acrescentar a palavra milhões, né? 829 milhões. Se fosse na quarta classe, bilhões, e assim por diante. Na quinta classe, trilhões, certo? Mas no caso aqui é na de milhares, é 829.000, segunda classe, 619, não precisa dizer nada, só 619, porque a primeira classe é a classe simples, tá? Veja como lemos e escrevemos por extenso o número, né, 829.619, tá vendo? Isso aqui é escrever o número por extenso. Escrever o número por extenso é escrever a palavra, como se lê o número, tá? Prestem bem atenção nessas dicas. Vamos agora para a página 19, continuando esse assunto. Agora consideremos o número 54.743.
podemos decompor esse número e escrevê-lo em duas ordens. Olha só, gente. Esse número 54.743, ele também está em duas ordens, tá? E aqui ele está decomposto. Decompor o número é tu dizer quanto vale cada algarismo dentro do número. Quanto vale cada algarismo desse dentro do número 54.743? Olha só, o 5, né, vai valer 50 mil. Por quê? Porque está na ordem das dezenas de milhares. E uma dezena de milhar é 10 mil. 5 dezenas de milhar são 50 mil. O 4 vai valer 4 mil. Ele tem aí o número 4 mil e tem a palavra 4 mil. Por que ele vale 4 mil? Porque o 4 está na ordem das unidades de milhar. Você pode ir acompanhando aqui no quadro abaixo, que dá para você pescar aí, tá? Unidade de milhar. 1 na unidade de milhar é 1000. 1 é 1000, 4 é 4 mil. E o 7? O 7 está na ordem das centenas, então ele vale 700. 1 na ordem das centenas vale 100. 7 vale 700. O outro 4 está na ordem das dezenas. Olha aqui a prova de que o nosso sistema é posicional. O mesmo número 4, estando em ordens diferentes, ele vale valores diferentes. Como esse 4 aqui está na ordem das dezenas, e uma dezena é 10, 4 dezenas, ele vai valer 40. Diferente do outro 4 que estava na unidade de milhar, que vale 4 mil. Mas é o mesmo 4, só que em posições diferentes, em ordens diferentes. E o último número é o 3. O 3 está na ordem das unidades. Todo número na ordem da unidade vale ele mesmo, vale 3 mesmo. Certo? Então aqui eu tenho a decomposição do número 54.743 é 50 mil mais 4 mil mais 700 mais 40 mais 3. Isso é decompor o número, é tu desmanchar ele, né, dizendo quanto vale cada algarismo dele, tá? Vamos ver ele aqui no quadro posicional, no quadro de valores, né, que é o QVL. A primeira classe, né, eu tenho aí os números, as três ordens da primeira classe é o 743, 3 unidades, 4 dezenas, 7 centenas. Na segunda classe, eu vou ter 4 unidades de milhar, que é a quarta ordem, 5 dezenas de milhar, que é a quinta ordem. Veja que não tem número na centena de milhar, porque esse número só é 54.743. Professor, mesmo não tendo completado os 3 números da segunda ordem, esse número, ele tem duas classes? Vou fazer a pergunta de novo, que o professor errou. Professor, mesmo não tendo completado os 3 números da segunda classe, porque veja que na segunda classe só tem 2 números, né? Tem um em branco aí. Mesmo assim, esse número tem duas classes? Tem. Se tiver um número na segunda classe, que não seria na unidade de milhar, já está na segunda classe. Certo? Não é obrigado a ter os 3 números completos. Passou dos 3 da primeira classe, já está na quarta classe, na segunda classe. Tá bom? Então aí eu tenho o número 54.743, que se lê dessa forma: 54.743. Ok? Prosseguindo, vamos para a página 21, onde o tema é fazendo arredondamentos. Aí eu quero que vocês prestem atenção que eu vou explicar mais ou menos o que é arredondamentos. São números arredondados, né? Números arredondados são números terminados em zeros ou exatos, né? Números exatos. Por exemplo, né, que termina em zero, por exemplo, 10, 20, 100, 1000, 5.000, 10.000, 200.000. Tudo não termina em zero. Então não tem número mais arredondado do que um zero. Tem redondinho, igualmente o professor, gordinho, né? Não tem, né? Todo número arredondado, números que terminam em zero são números arredondados, tá? Então vamos acompanhar a leitura comigo. Observe como o arredondamento de números pode ajudar a avaliar algumas situações do dia a dia. Primeira situação. A carga máxima que o caminhão de uma transportadora suporta é 5.200 kg. Observe como podemos representar o número 5.200 na reta numérica abaixo. Eu tenho aqui uma retazinha,
certo? Que aí o número 5.200 está entre o número 5.000 e o 6.000, não está? Está. Está entre um e outro. O número 5.200 está mais próximo do número 5.000 do que do número 6.000, ó. Está mais próximo do 5.000, 5.000 arredondado, né? Do que do 6.000. Tá ou não tá? O 5.200 está mais perto do 5.000. Então, quando eu quero arredondar um número, gente, eu vou arredondar para o número mais redondo, mais perto. Eu não vou dizer, porque arredondar um número, gente, é dar um número aproximado a ele. Aproximado não é o exato, é o mais perto. O nome já diz aproximado, é mais perto. Então, qual é o número que está mais perto de 5.200? É o 5.000 ou 6.000? É o 5.000. Então, eu vou arredondar o 5.200 para 5.000, que vai ficar mais redondo. Neste caso, o número 5.200 foi arredondado para a unidade de milhar exata mais próxima. Podemos dizer que a carga máxima que esse número suporta é aproximadamente 5.000. Né? Então, o caminhão leva o quê? Leva mais ou menos 5.000 quilos. Foi mais um pouquinho. Pode ser mais ou pode ser menos um pouquinho. No caso aqui foi mais. Né? Mas ele arredondou para 5.000. Tá bom? Para vocês compreenderem melhor, ainda na página 21, nós vamos ter uma segunda situação. Uma escola tem 1.864 alunos. Observe o número 1.864 representado na reta numérica abaixo. Está aqui a reta numérica. O número 1.864 ele está entre o número redondo 1.800 e o número redondo 1.900. Qual é o número que eu vou arredondar esse número 1.864 para deixar ele todo redondinho? Note que 1.864 está mais próximo de 1.900 do que de 1.800. Então, arredondamos 1.864 para 1.900. Olha, o 1.900 está mais perto do que o 1.800. Então, eu vou arredondar esse número aqui para 1.900. Não está mais perto? Tá. Então, quer dizer que na escola, aproximadamente, tem quase 1.900, tem 1.900 alunos. Vai ter menos, mas é mais perto eu dizer que tem 1.900 do que eu dizer que tem só 1.800. Compreendido? Nesse caso, eu arredondei para cima. O exemplo anterior eu tinha arredondado para baixo. Né? Nesse caso, o número 1.864 foi arredondado para a centena exata mais próxima. Podemos dizer que esta escola tem aproximadamente 1.900 alunos. Então, sempre que eu falar de arredondamento, eu vou sempre estar falando de um número aproximado. Viu? Vamos mais um exemplo, a terceira situação. Numa empresa trabalham 2.578 funcionários. Observe o número 2.578 representado na reta numérica abaixo. O número 2.578, vocês concordam comigo que ele está entre o número 2.570 e o número 2.580, né? Observe que este número 2.578 está mais próximo de 2.580 do que de 2.570. Então, ele está mais próximo de 2.580, só falta 2 para chegar nele, do que de 2.570, que falta 8 para voltar. Então, neste caso aqui, eu vou arredondar, né? Então, arredondamos 2.578 para 2.580. Certo? É como que eu dissesse, ele tem 2.580, né? Funcionários a fábrica, tá bom? Neste caso, o número 2.578 foi arredondado para a dezena exata mais próxima. A dezena exata mais próxima era 2.580, certo? Como é que eu leio, né? Então ele disse aqui que podemos dizer que a empresa trabalha aproximadamente 2.580 pessoas. Então é isso, arredondamento é isso, é colocar no número mais próximo, mais redondo, tá? Aí aqui ele vai ter uma dica, continuando aqui na página 22 esse assunto. Presta bem atenção nessa dica, porque nem sempre tu vai ter uma reta numérica com os números para tu colocar lá, de saber se o número está mais perto de um ou do outro. Não vai ter essa reta numérica sempre. Ele vai te dar um número e vai mandar tu arredondar. Mas aqui a dica mais importante é essa, olha. Quando o algarismo à direita do algarismo da ordem a ser arredondado é igual a 5 ou maior que 5, fazemos o arredondamento para cima. Como é isso, professor? Olha, eu tenho aqui o número 453 e eu quero arredondar para a centena mais próxima. Ou é 400 ou é 500. Porém, ele diz que se o número que está à direita do número que eu quero arredondar, não é o 4 ali, o 4 de 400,
E o número à direita é o 5. Se é um 5 ou maior que 5, eu arredondo para cima. Para cima quer dizer que não vai ser 400, vai ter que ser 500. Por quê? Porque passou da metade. Entre 400 e 500, a metade é 450. Então, 4 e o 5 já é 450. 453 já passou da metade. Então, passou da metade, eu arredondo para 500. Isso aqui parece com as notas de vocês. Olha. Quando o aluno tira 7,5 na prova, o professor não bota essa nota quebrada no diário, ele arredonda. Se é 7,5, eu arredondo para cima, eu dou logo 8. Agora, se o aluno tirar 7,4, 7,3, eu arredondo para baixo. Fica 7. Porque eu não vou botar a nota quebrada. E 7,4 já é antes da metade. Antes da metade está mais perto do 7 do que do 8. Passou da metade, que é o 5 ou 6, está mais perto do 8, eu arredondo para cima. Entenderam? Do mesmo jeito é aqui. Vamos ver o outro exemplo. 2.509. Arredonda-se para 3.000. Que a ordem arredondada é a das unidades de milhar. Olha, 2.509. Eu quero arredondar para o número ou 2.000 ou 3.000, para ficar bem fechadinho, bem zeradinho, né? 2.509. 500 é a metade de 1.000. Então, 509 já passou da metade. Então, eu vou arredondar para 3.000. Se fosse 409, aí eu arredondaria para baixo. Ficaria em 2.000. 75.916. O arredonda-se para 80.000. Eu quero arredondar aqui, 75.000, eu quero ou 70.000 ou 80.000. Ele vai arredondar para a ordem das dezenas de milhar, né? Então, olha só, o 5 do 75 já passou da metade. Então, está mais próximo de 80.000. Então, eu vou arredondar para 80.000. Se fosse 72.000, 72.000, 2 estava para baixo da metade. Então, eu arredondaria para 70, tá? Então, aqui é a outra dica, não está aí no livro. Se for menos que 5, arredonda-se para baixo. 5 ou maior que 5, arredonda-se para cima. Vamos ver aqui um exemplo que não está aí no livro. Olha só, eu peguei aqueles mesmos números, só que eu troquei o 5 por outro número. Tem o 4, 443, arredonda-se para o 400. Porque 43 é menos da metade entre 400 e 500. Então, o arredondamento aqui vai ser para trás, para baixo, vai ser 400. Que se fosse 53, como eu vi ali, foi para cima, 500. O outro, 2.409, arredonda-se para 2.000, porque 409 está na metade de entre 2.000 e 3.000. Então, está na menos da metade, que diga. Se tivesse 2.509 como estava, eu arredondava para cima. Como está 409, arredondo para baixo. 74.916 arredonda-se para 70.000. Porque o 4.916 é menos da metade entre 70.000 e 80.000. Nesse instante era 75.000, então eu arredondei para cima, para 80.000, porque já tinha passado da metade. Certo? Compreenderam? É isso. Vamos voltar aqui ao livro, página 23. Vamos aqui ao tema comparando números até 999.999. Acompanhe as situações a seguir em que são comparados números até 999.999. Gente, aqui eu quero comparar um número com o outro. Tipo, saber quem é maior, quem é menor, certo? Só que são números desse jeito, que vão até a ordem das centenas de milhar, tá? Números grandes, né? Vamos ver aqui a primeira situação. No fim de semana de um feriado prolongado, passaram 201.190 automóveis pelo pedágio de uma estrada para a praia. Em outro pedágio de uma estrada para o interior, passaram 105.942 automóveis. Em qual desses dois pedágios passaram mais automóveis? Olha, para ir para a praia foram 201.190 automóveis, carros, né? Para ir para o interior foram 105.942. Ele quer saber qual foi dos pedágios que passou mais carro. Para resolver esse problema, podemos comparar os números 201.190 e 105.942.
Observe esses números representados em um quadro de ordens. Eu tenho aqui o quadro de ordens, tá? Tem a ordem da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aí eu tenho os dois números, 201.190 e 105.942, tá? Observe que estes dois números têm algarismos na ordem das centenas de milhar. Olha, tanto um número como o outro, ele vai até a ordem da centena de milhar. Né? Então ele começa ali na centena de milhar. 201.000, 105.000. Tudo está na ordem da centena de milhar. Beleza? Ok. Comparando esses algarismos, temos que duas centenas de milhar é maior que uma centena de milhar. Olha, eu vou comparar esses dois números aqui. Quem é o maior entre o 2 e o 1, turma? Tá na cara que o maior é o 2. Então, se o meu número é do mesmo tamanho, porque todos os dois estão na ordem da centena de milhar, e um começa com 2 e o outro começa com 1, o 2 é maior que 1, né? Deste modo, podemos concluir que o número 201.190 é maior que o número 105.942. Podemos representar isso usando os símbolos menor que, maior que. Ó, esse símbolo aqui se chama maior que, ó, apontando para a direita, e esse símbolo aqui se chama menor que, apontando para a esquerda, tá? Então, 201.090 é maior que 105.942 ou 105.942 é menor que 201.190, tá bom? Portanto, pelo pedágio da estrada para a praia, passaram mais carros do que pelo pedágio para o interior. Então, qual foi o pedágio que passou mais carro? Da praia, que foi 201.190 carros. Beleza? Mais uma situação de comparação de números. Segunda situação na mesma página. No primeiro fim de semana de um festival de música, as 3 áreas de shows receberam 138.946 espectadores. No segundo fim de semana, o número de espectadores foi 191.410. Em qual desses fins de semana houve mais espectadores? Olha, foram dois finais de semana de shows. No primeiro foram 138.946 pessoas e no segundo foram 191.410 pessoas. Ele quer saber qual foi o que foi mais pessoas, gente. Eu vou comparar os dois números, 138.946 e 191.410. Nem sempre eu vou ter o quadro de ordens que eu tive na situação primeira ali. Então aqui, como eu não tenho quadro de ordens, eu escrevi os números um abaixo do outro bem direitinho, tá? Certo? É possível saber em qual dos fins de semana houve mais espectadores. Como em ambos os números, os algarismos das centenas de milhar é 1, para saber qual é o deles é maior, devemos prosseguir com a comparação. O que é que ele quer dizer? Olha, que no primeiro número aqui, que é onde eu começo a comparar é pelo primeiro. O primeiro número são iguais, todos os dois começam com 100.000 e alguma coisa, 138.000, 191.000, não é? Então não tem como eu comparar se os dois são iguais. Quando isso acontece, eu vou prosseguir, eu vou pular esse número e vou para o outro número, para poder eu comparar. O outro número, né, que é o das dezenas de milhar, ó, comparando os algarismos da dezena de milhar, temos que o 9 dezenas de milhar é maior que 3 dezenas de milhar, olha. Aqui é a ordem da dezena de milhar. Eu tenho o 3 e tenho o 9. Quem é o maior, gente? Né? Opa, o maior é o que tem o 9. Né, gente? 9 é maior que 3. Então, gente, portanto, podemos concluir que 191.410 é maior que 138.946. Ou seja, 191.000 é maior que 138.946. E aí eu relembro aqui os sinaizinhos, né? Ó, maior que, menor que, tá? Assim, o segundo fim de semana, o número de espectadores do festival de música foi maior. Então, foi maior o número no segundo final de semana. Gente, vamos aprender um pouco mais? Acabou no livro aí por enquanto, tá? Vamos agora raciocinar com a cabeça e vamos aprender um pouco mais do que a gente aprendeu hoje, tá? Preste atenção, que isso não tem no livro. São exemplos extras. Primeiro, vamos aqui ver um quadro de valor e lugar, que se chama QVL, que quem estudou comigo ano passado já conhece esse quadro bem direitinho, tá? Então vamos ver aqui esse quadro. Vamos representar no quadro o número 58.239.
Está aqui o quadro QVL. Neste quadro QVL, ele tem duas classes. Ele tem a primeira classe. A primeira classe é a classe das unidades de simples, que vocês já viram. E dentro da primeira classe eu tenho três ordens. A primeira ordem, que é a ordem das unidades simples. A segunda ordem é a ordem das dezenas simples. E a terceira ordem é a ordem das centenas simples. Já na segunda classe, que é a classe dos milhares, eu tenho mais três ordens, que é a quarta ordem, a ordem das unidades de milhar. A quinta ordem é a ordem das dezenas de milhar. E a sexta ordem é a ordem das centenas de milhar. Ele pede aqui que a gente represente esse número 58.239 aqui no quadro QVL. Eu vou representar começando pela unidade. O 9, que vale 9 unidades mesmo. Ele tem 3 dezenas. 3 dezenas são 30, né? Uma dezena é 10, 3 é 30. Ele tem o 2 na ordem das centenas, são 2 centenas, 200. Ele tem o 8 na ordem das unidades de milhar, 8 unidades de milhar são 8.000. E tem o 5 na ordem das dezenas de milhar, que 5 dezenas de milhar são 50.000. Tem alguma coisa na centena de milhar? Não, fica em branco, tá? Eu quero agora que a gente decomponha este número. Isso aqui vocês vão ver muito em atividades que eu vou passar para vocês. Decompor o número. Decompor o número é tu desmanchar ele todinho, dizendo quanto vale cada algarismo dentro do número. Olha, o número 58.239 é formado por 5 algarismos. O 5, o 8, o 2, o 3 e o 9. É ou não é? É. Agora eu quero saber quanto é que vale o 5, quanto é que vale o 8, quanto é que vale o 2, quanto é que vale o 3, quanto é que vale o 9. Porque lá no comecinho da aula de hoje eu disse que o nosso sistema de numeração ele era posicional. De acordo com a posição, com a ordem que o número está, ele vale uma quantidade diferente. Então vamos lá, vamos começar dizendo quanto é que vale o número 5. Vou baixar o número 5, que são 5 dezenas de milhar. Se são 5 dezenas de milhar e uma dezena de milhar vale 10.000, 5 dezenas de milhar vai valer, 10.000 mesmo, vai valer 50.000, 5 dezenas de milhar. Então, se eu souber disso, eu já vou botar aqui, completar com 0 para dar 50.000. Mas se eu não souber, é só eu completar com 0 as outras ordens, que vai dar o mesmo número, 50.000. Quer dizer que o 5 vale 50.000. Vamos fazer a mesma coisa com o 8. Eu vou baixar o 8. O 8 ele está na ordem das unidades de milhar. Uma unidade de milhar vale 1.000. Se 1 vale 1.000, gente, 8.000. Não é verdade? Então, se eu souber disso, pronto, eu já boto 3 zeros ali, que eu sei que é 8.000. Mas se eu não souber, é só eu baixar para completar os números com 0. E aí, eu sei que deu 8.000 do mesmo jeito. Vamos agora ver quanto vale o número 2. Baixa-se o 2, que está em qual ordem? Na terceira ordem, que é a ordem das centenas. Uma centena vale 100, 2 centenas vai valer 200. Olha só, é a mesma coisa de eu completar com 2 zeros. Vamos fazer a mesma coisa com o 3. O 3 está na ordem das dezenas. Uma dezena vale 10, 3 dezenas vale 30. Não é isso? Ou então eu completo com 0, que dá o mesmo 30. E o último número é o número 9. Baixei o número 9. O número 9 está na primeira ordem, que é a ordem das unidades simples, que vale ele mesmo. Eu não preciso completar com 0, com nada. Porque todo número na ordem das unidades vale ele mesmo. Professor, então pronto, eu decompus o número 58.239? Sim. É só você pegar esses números aí que você achou agora e juntar, ó. Como é a decomposição aqui do número 58.239? Eu pego os 50.000, mais os 8.000, mais os 200, mais os 30 e mais o 9, que vai dar a mesma coisa que 58.239. Certo, gente? Isso aqui é a decomposição do número 58.239. Se eu pedir para decompor, você tem que fazer desse jeito aí, tá? Não vai dizer assim, professor, eu não sei não, que eu não aceito. Porque se você só não sabe se você não tiver prestado atenção aqui. Tá bom? Então vamos para frente. Vamos rever aqui mais uma coisa. Vamos escrever o número, esse mesmo número lá, 58.239, por extenso? Bora lá? E o que é escrever por extenso? Eu já disse hoje.
Escrever por extenso é escrever a palavra, é escrever o número como você lê. Vamos ler aqui o número e escrever 58.239. É o número por escrito, em forma de palavras, de letras em vez de números. Tá bom? Isso é escrever por extenso. Vamos ver outros exemplos? 1521. Certo? Não vou ler o número, não vou dizer duas vezes, porque o número em preto tem um número e em vermelho tem a palavra. Todos os dois eu vou ler do mesmo jeito, porque o extenso, escrito por extenso, é como eu leio o número, o numeral. Então eu vou ler só uma vez, tá? 3.185. 2.640. 9.297. Viu só? Então, se por acaso cair alguma questãozinha, seja onde for, pedindo para escrever por extenso, já sabe que é desse jeito. Não esquece não, pelo amor de Deus. Continuando. Entre os números, agora nós vamos comparar. Entre os números 58.239 e 39.978, quem é o maior? Olha, vamos comparar. Vou pegar aqui ó, as letrinhas, ó. DM é dezena de milhar, o M é unidade de milhar, C é centena, D é dezena e U é unidade. Vou escrever os números. 58.239 e 39.978. Eu quero saber qual destes dois números é o maior, tá? Beleza. Como é que eu faço? Eu vou começar olhando, ó, são tudo do mesmo tamanho, né? Então, se é tudo do mesmo tamanho, eu tenho que comparar. Se por acaso o número de baixo, em vez de 39.978, fosse só 9.978, não tivesse esse 3, de cara eu já saberia que o número de cima era maior que o de baixo. Porque se ele tem mais algarismo, ele é maior do que o que tem menos. Mas neste caso aqui, todos os dois têm 5 algarismos. Então, para eu comparar, eu vou olhar quais são os dois primeiros números aqui. O primeiro é 5 e o segundo é 3. Não precisa dizer quanto é ele, não. Se é 50 mil, outro é 30 mil, não. Basta olhar 5 e 3. Quem é o maior, turma? É o 5. Se é o 5, é o número 58.239. Logo, 58.239 é maior que 39.978. É o sinalzinho de maior que. Não é verdade? Vamos mais um exemplo. E entre os números 58.239 e 58.520, quem é o maior? Vou fazer a mesma coisa, vou botar as letrinhas, escrever os dois números, 58.239 e 58.520. E bora comparar? Olha só, dá para eu comparar usando o número 5? Usando o primeiro número, que é 5 e 5? Dá não. Por quê, professor? Porque são iguais. Como é que eu comparo um número com o outro se é a mesma coisa? Não tem como eu comparar. Então eu vou para o próximo. O próximo é quem? 8. Pior. 8 e 8 também nos dois números, então não dá para comparar. Aí eu vou para o próximo, que é lá na centena. Olha, o 2 e o 5. Agora sim, é diferente. Certo? Você vê que eles, todos os dois começam com 58 mil. Então não tem como eu diferenciar eles, comparar eles lá nesse 58. Eu tenho que procurar um número diferente. Onde é que está o número diferente? Lá na centena, 2 e 5. Entre 2 e 5, quem é o número maior? É o 5. Então o número 58.520 vai ser maior que o número 58.239. Ou eu posso escrever que 58.239 é menor que 58.520. É ou não é? É sim. Tá certo? Preste atenção. Isso aqui é exemplos para depois vocês fazerem sozinho, quando necessitar. Então bota aí na cabecinha de vocês e não tira mais nunca. Beleza? Turma, como eu disse no começo da aula, hoje não tem atividade para você fazer no livro didático. Por favor, só faça o que eu pedi. Não vai inventar de fazer atividade no livro sem o professor mandar, não, que eu vou ficar muito chateado e ainda vou fazer você apagar para fazer de novo. Tá bom? Então, hoje só tem uma atividadezinha extra, coisinha bobinha que você vai fazer para mim, tá bom? Então vamos lá. O que é? Preste atenção, presta bastante atenção, porque tem gente fazendo tanta coisa errada nesse grupo, coisa que eu não peço, faz ações que eu morro de explicar dizendo como é que é para fazer correto e não faz certo. Então presta atenção, deixa de preguiça, arregala os olhos e os ouvidos e presta atenção no que o professor fala, tá bom?
Bora lá. Quando você terminar de assistir essa videoaula, você irá responder no grupo do WhatsApp a pergunta abaixo. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo aqui todinho, você vai responder essa pergunta que eu vou colocar aqui agora. Vai responder aonde? Lá no grupo. Semana passada eu fiz uma pergunta também, que era sobre a idade da mãe de vocês, lembram? E muita gente escreveu no caderno e mandou uma foto. Eu pedi desse jeito? Não. Eu disse que era para mandar lá no grupo, então você tem que digitar, escrever lá com o dedinho, lá no WhatsApp e enviar. Não é para tirar foto de caderno. Compreendido? Do mesmo jeito é hoje. Eu espero que não tenha gente mais tarde mandando isso tirando foto, tendo escrito no caderno, tá bom? Se fizer isso é porque não prestou atenção na aula, não assistiu nem a aula. Então bora lá, qual é a pergunta que vocês vão me responder? Qual o algarismo do número 15.432 se encontra na ordem das unidades de milhar? Eu quero saber que desse número 15.432, qual é desses números aí? É o 1, é o 4, é o 1, é o 5, é o 4, é o 3 ou é o 2? Que está na ordem das centenas de milhar. Aí você vai lá no grupo e vai adaptar a sua resposta. É o número tal. Certo? Gente, só terá presença quem responder isso no grupo. A presença hoje, como não tem atividade no livro, é isso. Você me responder essa pergunta que eu estou fazendo aqui na aula. Tá certo? Porém, você tem que responder corretamente para ganhar presença e não esquecer de se identificar corretamente. Eu vou dizer pela milionésima vez. Eu já estou cansado de dizer, mas eu vou dizer de novo como é que se identifica-se no grupo quando vai colocar alguma coisa. Toda vida que você for colocar alguma coisa no grupo, você tem que se identificar corretamente. Não é só dar a resposta, é o número tal. Aí eu não vou saber se isso ali era para mim, se é da aula de matemática, é de qual aula, é de qual data, é de quem foi que mandou. Então, como é que se identifica corretamente, professor? Me explique de novo, que ainda não entrou na minha cabeça. Primeira coisa, bote lá, aula de matemática do dia tal, a data de hoje. Professor Júnior Ferreira, que é para mim, que é para eu saber que é para mim. Que vai ter aula de outro professor hoje também. Então, se você não disser que é para mim, eu não vou nem olhar. Não tem meu nome, eu não olho não. Eu só olho se tiver meu nome. Certo? Outra coisa. E o seu nome completo, que é para mim saber que é seu. Aí tem gente que bota só o primeiro nome. Morre de preguiça e não sabe escrever nem o nome completo. Tem tanta preguiça que não escreve o nome completo. Então, pelo amor de Deus, gente, deixa essa preguiça de lado. E aí, fazendo isso, é que você bota a resposta dessa pergunta em vermelho aí. Pelo amor de Deus, vou dizer de novo, não tire foto, não faça no caderno e tire foto, é escrever no grupo. Tá bom? Compreenderam? Se não tiver compreendido, meu Deus do céu, não tem mais como compreender, né? Porque mais explicado do que isso não tem como. Tá bom, turma? Então é isso. Boa sorte. Eu vou esperar a resposta de vocês para me dar a presença a todo mundo hoje, todos com presença. Tá bom? Então, boa aula a todos, né? Tenham excelentes aprendizados, que vocês possam ter tirado bastante aprendizado dessa aula de hoje, tá bom? Para que vocês possam futuramente estar praticando esses aprendizados que vocês tiveram da aula de hoje, tá bom? Então é isso, essa é a nossa aula. Não esquece, terminou a aula aqui, assistindo aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, clica no gostei, não custa nada, dá um cutuquezinho lá no gostei, tá bom? E quem não é inscrito ainda no meu canal, no nosso canal, porque esse canal não é meu, é de vocês, se inscreve, tá bom, gente? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.